Operações Pente Fino, que foi feito no Rio Verde. E ele desenhou a criatura também. Era algo parecido com isso? Perfeitamente. Sim, senhor. Era isso. Sim, senhor. Só que o olho que tinha essa variação que era mais para lilás, né? Eles fazem o olho assim, e o meu era mais inclinado assim. Mas como eles falam, eram 6, é mais como estar atrás de você. Mais esses bonequinhos atrás de você, o olho mais... Mais Isso. puxado, né? É. E como falam que eram vários, né? Então, aí você falou de 3, aí foi um aumento que o senhor fez no conto. Agora, por que a variação de altura? Não vem uns baixinhos É o que contavam aqui, né? que Contavam tinha aqui. pequeno e tinha... Eu vi só um que parecia uma criança de uns 7 anos, né? Tá, Eles dizem que tinha um que era muito jovem. Alguns falam que era uma família, né? Que eu examinei um macho. Me perguntaram lá nos Estados Unidos se tinha genitália. Eu não vi genitália, sabe? E o doutor Ítalo, eu vou nessa linha do Edson, que você comentou do tamanho. É interessante você falar isso porque você ouviu, né? Obviamente você só teve contato com uma, mas você ouviu aí histórias demais, né? Tem um relato de um bombeiro em que o bombeiro fala justamente que uma das criaturas teria 60 centímetros. Isso causou uma grande discussão na época, porque falaram, será que esse cara está inventando e tal? E sendo que pode ser essa questão de ter criaturas de múltiplas alturas, né? Em relação ainda a essa questão, eu queria colocar ainda no conto, você menciona a questão que a criatura estaria com o GPS perdido, que ela teria pressão intracraniana muito elevada. Isso iria de encontro com aquela questão que você colocou, que talvez tivessem colocado uma válvula na criatura, para justamente aliviar a pressão intracraniana, né? Você consegue falar um pouco desse detalhe, do procedimento que foi feito, e se de fato poderia ter sido algo nesse sentido, de justamente aliviar a pressão intracraniana dela? Sim. Eu acredito, quando eu vi o filme, quando eu entrei naquela sala e vi o filme, no filme não tinha material todo para colocar uma válvula, e era uma sala improvisada. Eu acredito que ele não tenha colocado uma válvula. Eu acredito que ele tenha dado alguns pontos, porque tinha um porta-agulha, uma cuba-rim, é uma cuba em forma de rim mesmo, chama cuba-rim. E no filme eu vi, e vi um porta-agulha. Esses porta-agulha, eles têm uma ponta dourada, sabe? Estava bem evidente no filme. Na hora que eu vi o ser, não tinha nada ali. Quer dizer, eu não sei quem filmou, né? Então, eu acredito que não tenha colocado uma válvula. Eu acho que ele tenha dado alguns pontos, né, na criatura. E uma coisa que o rapaz não está entre a gente hoje, né? Ele sempre comenta, o Edson deve saber, que o alien, eles seguiam o rio, né? Eles seguiam a água. Porque eu vou contar mais um caso em um minuto, pode? Claro, doutor Ítalo. Um tempo antes disso, eu estava no hospital com mais 2 colegas, inclusive o Otacílio estava junto e o Domingos. Sábado de manhã, 9 horas da manhã, chegaram 4 pessoas com queimadura. O que aconteceu? A essa hora da manhã, 9 horas da manhã, não tomaram sol. Não deu tempo para tomar sol para ficar com queimadura. Pois é, doutor. Nós estávamos dentro de um carro, em Córrego do Ouro, à noite, quando nós fomos entrar no sítio, veio como se fosse um Opala na nossa direção, parecia que ia bater, flutuou, ficou em cima do carro, a porta travou, o carro morreu, um calor infernal. Dali a pouco ele saiu do lado, ficou em cima de um lago, aspirou toda a água do lago. Em segundos, os cachorros latindo e foi embora. Por que 4 pessoas vão chegar às 9 horas da manhã contando a mesma história num hospital? Ninguém que sabe disso, o Otacílio deve lembrar disso. Por que ia contar uma história dessa? Quer dizer, acho que eles vêm muito atrás de água. E uma outra coisa, aproveitando aqui a minha hora de falar, a TV japonesa me entrevistou 4 horas, a TV Fuji.
Para eles não é extraterrestre, para ele é o homem do futuro que veio. Eles falam, doutor, a evolução do ser humano cada vez mais precisa de cabeça maior e precisa, os braços não precisam, ele não faz mais esforço. Até a própria comida é muito mais pastosa, não tem esforço físico. Então o homem do futuro vai ser igual o senhor está descrevendo. Tudo que eu falava, eles olhavam entre eles e falavam assim, é o homem do futuro. É o homem do futuro. Quer dizer, uma outra, eu não sei julgar isso, eu só estou contando como eles me falaram, né? Ô, Vilela, eu vou ter que sair para um compromisso, eu tinha avisado a Andréa Fabi. Posso fazer só uma última pergunta? Mas exatamente isso que eu ia falar. Já que você vai sair, a regra é, manda uma pergunta e saia, e já agradecimento demais, cara. Você é muito parceiro e sempre acrescentando demais aqui nas lives. Obrigado, e manda a pergunta então e corre para lá para o seu compromisso. Vamos lá. Tá, eu queria saber, doutor Ítalo, se algum detalhe que ele ouviu de forma indireta, ou seja, que ele não foi testemunha, mas que ele teria ouvido de forma indireta, claro, sem mencionar quem falou para ele, sejam médicos, sejam outras pessoas, militares, etc., nesse tempo, que falem mais detalhes do que aconteceu, seja em relação às criaturas ou outros detalhes que ele possa comentar, e se ele acha que algum dia, a gente sabe que tem vários médicos em Varginha, cada um tem um pedacinho dessa verdade, se ele acredita que um dia possa haver uma reunião desses médicos e eles possam vir a público para poder, outros médicos além do senhor, para falar o que sabem. Duas coisas. Uma, o doutor Cesário é um médico que diz que viu lá no Humanitas. Quando estávamos reunidos todos na casa do doutor Armando, o James fez uma pergunta se o Cesário fala que não viu, mas na hora que o James perguntou assim, ele estava com alguma roupa, com alguma coisa, o Cesário fez assim. Na verdade, desculpa, na verdade. Você estava lá, né? O Cesário vai ficar bravo, hein, doutor? Você estava lá, estava? Tava. Então. Ele foi o sobrinho do Janine que perguntou, né, se estava apertado. Isso. Se estava apertado o ser, né? É. E aí ele respondeu, falou que não. E uma outra é que um técnico de raio-x aqui, não vou falar o nome, ele me disse que levaram uma caixa no raio-x do hospital para ele fazer radiografia e não podia abrir a caixa. Ele falou, mas eu vou fazer um raio-x de uma caixa? Eu falei, faço o raio-x da caixa. E você acha que pode acontecer essa reunião, doutor Ítalo? Nós fizemos um tipo de uma reunião dessa na casa do doutor Armando, né? E reunimos lá, mas o pessoal tem medo desses assuntos. Esse assunto aí não é fácil falar. As pessoas podem cair em discreto. Eu, felizmente, não caí, graças a Deus, mas corri o risco, sabe? De, quando você for trabalhar, alguém vai no consultório e fala, não vai naquele doido lá, não, que já é neuro, todo neuro é meio doido, né? Vai falar que viu fantasma, fumou tudo, deve ser maconheiro, entendeu? Eles falam essas coisas, né? Então, não sei se vai encontrar pessoas que vão estar dispostas a falar, tem muito medo, né? Um dos fatos também, só para comentar, o Edson comentou do seu Adilson Uzier, que era o diretor na época, né, que ele nunca falou, inclusive na época ele foi entrevistado pelo Goulart de Andrade, né, e ele falou que não tinha nada a ver a questão do extraterrestre e a movimentação militar, ele deu uma desculpa na época, dizendo que a movimentação militar no hospital era referente a um óbito que